No comecinho do século XX, o Brasil estava mudando, e muito. Uma geração de escritores, sentindo que o momento era urgente, pegou caneta e papel para pintar um novo retrato do país. Vamos descobrir juntos que retrato foi esse. Essa é a grande questão, não é? Não se trata só de mapas ou bandeiras, mas de como uma nação se enxerga na sua literatura, na sua arte. E ali, na virada do século, o Brasil enfrentava uma baita crise de identidade. A resposta para essa pergunta estava prestes a ser reescrita. Para a gente entender esses novos retratos, primeiro a gente precisa olhar para a tela antiga. O Brasil estava saindo de um longo período de império e entrando numa república nova e cheia de incertezas. Em 1889, a monarquia cai. No lugar, entra primeiro a chamada República da Espada e logo depois a República das Oligarquias. A mudança política foi gigantesca, mas para a maioria da população, a realidade continua a mesma. Uma desigualdade social e económica brutal. A esperança do começo foi se perdendo bem rápido. E claro, essa tensão toda da sociedade foi parar direto na literatura. De um lado, o romantismo ainda oferecia uma espécie de fuga, uma visão idealizada, perfeitinha do Brasil. Mas do outro, estava nascendo uma mentalidade nova, uma sede, uma vontade imensa, não de fugir da realidade, mas de encarar ela de frente, por mais dura que fosse. E essa sede de entender o país virou uma missão. Uma nova geração de intelectuais sentiu que era urgente documentar o Brasil de verdade. E eles estavam armados com ferramentas novas e muito poderosas. A própria tecnologia começou a empurrar essa mudança. O jornalismo ficou mais rápido e factual por causa do telégrafo. A fotografia capturava a realidade ali sem filtro. Quer dizer, essas ferramentas não só permitiram retratos mais fiéis, como também criaram um público que queria ver isso. Impulsionado por essas tecnologias, o jornal se transformou. Ele deixou de ser só um passatempo para virar uma arena de debate político e social. Uma nova consciência pública estava sendo formada ali, naquelas páginas. Uma consciência que queria reportagens de verdade, e não ficção. Então, a missão coletiva ficou clara. Era preciso virar a câmara para os cantos esquecidos do Brasil. Para os imigrantes, para os trabalhadores do sertão, para os funcionários públicos das cidades. E o mais importante, retratar essa gente sem aquela idealização romântica, mostrando a vida como ela era de facto. Bom, vamos ver então como isso aconteceu na prática. A gente vai olhar para 4 autores que se tornaram os grandes pintores dessa nova tela nacional. Cada um deles focou numa parte diferente e bem complexa do Brasil. Vamos começar por Euclides da Cunha. Ele era engenheiro e jornalista e foi enviado para cobrir a Guerra de Canudos, um conflito super violento lá no sertão da Bahia. O que ele viu ali ia mudar a literatura brasileira para sempre. A obra-prima dele, Os Sertões, não é só um livro de história, é quase uma autópsia. Ele divide o livro em 3 partes. Primeiro, ele analisa a terra, implacável. Depois, o homem que vive nela, o sertanejo. E, por fim, a luta sangrenta. Ele usou a ciência para tentar entender aquela tragédia humana. E essa foto que foi publicada na primeira edição do livro mostra a realidade nua e crua que o Euclides documentou. Esses não são personagens idealizados, são sobreviventes de um massacre. A imagem ancora a análise literária dele na verdade histórica, na verdade visual. Agora, do sertão, a nossa câmera se vira para a cidade com Lima Barreto. Ele era um crítico ferrenho da burocracia e do preconceito no Rio de Janeiro. E ele fazia questão de rejeitar a linguagem toda enfeitada da elite para escrever com a voz direta, a voz do povo. A obra mais famosa dele conta a história trágica de Policarpo Quaresma, um patriota cheio de ideais cujo amor pelo Brasil é simplesmente esmagado pela realidade do país. As tentativas dele de melhorar a nação pela cultura, pela agricultura e pela política, todas fracassam. É um jeito de mostrar o abismo que existia entre o Brasil ideal e o Brasil real. E aí entra em cena Monteiro Lobato, uma figura complexa, polêmica, mas determinada a modernizar o Brasil. Ele foi um pioneiro no mercado editorial, um crítico social afiado e criou um dos personagens mais marcantes e controversos da nossa cultura para fazer o diagnóstico dele do país. No livro Urupês, ele apresenta o Jeca Tatu. O próprio título já é uma metáfora de um fungo parasita.
Lobato usou esse personagem para atacar de frente a imagem romântica do nativo. Ele queria mostrar o que ele via como o selvagem real, apático, doente e um obstáculo para o progresso. Era um retrato cruel, sim, mas que, na visão dele, era necessário para um diagnóstico honesto do país. Nosso último retrato vem de Graça Aranha, o diplomata. A perspectiva dele não veio do sertão nem da burocracia da cidade, mas das fronteiras culturais do Brasil. Ele observou de perto a interação complexa entre brasileiros e imigrantes alemães lá no Espírito Santo. Essa experiência toda deu origem a Canaã, que é o que a gente chama de romance de tese. Basicamente, é um livro feito para debater uma ideia. Através de 2 personagens alemães, o livro coloca em cena um debate. De um lado, Milkau, que acredita num futuro harmonioso de mistura de raças, do outro, Lentz, que defende a superioridade ariana. Um debate que, na verdade, ecoava as tensões do mundo inteiro naquela época. Então, o que a gente tira de todos esses retratos? Esses autores não estavam exatamente trabalhando juntos, mas a missão que eles compartilhavam construiu uma ponte crucial para o futuro da arte brasileira. E é por isso que os estudiosos não chamam o pré-modernismo de uma escola literária formal. Não tinha um estilo único, um manifesto comum, sabe? O que unia essa galera não era a estética, mas a intenção. Todos tinham o mesmo impulso fundamental: diagnosticar o Brasil. E essa mentalidade, focada em diagnosticar, uma hora ia bater de frente com o que viria a seguir. Quando a pintora Anita Malfatti trouxe as vanguardas europeias para o Brasil, em 1917, Monteiro Lobato atacou a exposição dela com esse título famoso. Foi o choque entre uma geração focada em retratar a realidade e uma nova focada em reinventar a realidade. E é aqui que está o grande legado deles. O trabalho do pré-modernismo foi essencial. Ao limpar o terreno, ou seja, ao forçar o país a encarar seus próprios retratos honestos, por mais feios que fossem, eles prepararam o palco para a revolução que viria depois. A Semana de Arte Moderna de 22 não teria acontecido da mesma forma sem esse olhar crítico e corajoso sobre o que o Brasil realmente era. O que nos leva a uma última pergunta. A missão de retratar uma nação nunca acaba. Se Euclides da Cunha, Lima Barreto e os outros estivessem escrevendo hoje, para onde eles apontariam suas canetas, suas câmeras? Que retratos do nosso tempo estão sendo pintados agora mesmo?